Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Ivair Lem, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cristianismo em Foco, um canal que traz notícias da obra de Deus para você, que traz estudos bíblicos, conhecimento do hebraico, informação e muito mais aqui nesse canal. Por isso, já quero te convidar que, se você não for inscrito aqui nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais, porque aqui sempre temos vídeos que vale a pena você assistir. Vídeo de hoje, claro, a Escola Bíblica Dominical, hoje a quarta lição já do segundo trimestre, hein? Vamos lá, eu quero que você participe dessa aula, que sempre um resumo, né? O resumo da escola de amanhã, que você assiste hoje, para você chegar preparado lá na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja. Antes de nós iniciarmos o vídeo, eu vou deixar você com um recadinho aí do meu amigo pastor Daniel Ribeiro. Ele tem um recado para você. Fica aí com o recado do pastor Daniel Ribeiro. Querido amigo, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Daniel Ribeiro, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Adamantina. Pela bondade de Deus, estou como coordenador do nosso núcleo teológico. Iremos promover muito em breve a nossa primeira imersão teológica com o tema soteriologia, tema esse importantíssimo para a nossa fé, sobre a doutrina da salvação. Você tem desejo de conhecer ponto a ponto sobre essa doutrina? Eu lhe convido a estudar conosco em um breve período de um ensino sequencial que faremos através de slides, com um livro incluso da minha autoria, O Processo da Salvação, Passado, Presente e Futuro, e certificado de participação. Se você tem o desejo de aprender mais, lhe convido a participar deste evento. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Me envie mensagem que lhe darei mais informações sobre tudo isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, você viu aí o recado do pastor Daniel. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Eu creio que você deva participar dessa imersão teológica que vai acontecer sobre esse tema, soteriologia. Você vai aprender muito mais sobre salvação. Imperdível para quem mora aqui na cidade de Adamantina, para quem mora em Lucélia, para quem mora em Pracinha, Mariápolis, para quem mora em Flórida Paulista, Pacaembu. Todo mundo aqui dessa região está convidado para participar dessa imersão teológica com o pastor Daniel Ribeiro. Meu amigo, meu companheiro de ministério, amigo de igreja, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus na sua vida. Vamos lá agora para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, então, irmãos. Na aula de hoje, nós temos então aí como se conduzir na caminhada rumo ao céu, né? E nesse primeiro tópico já nos chama a atenção porque o título dele é sobre o padrão de conduta nessa caminhada. Quando nós estamos fazendo um curso, estudando alguma matéria, alguma coisa, nós temos que nos adaptar aos padrões exigidos pela empresa, ou pela escola, pela faculdade, enfim, aquilo que você estiver fazendo. E nós também temos um padrão de conduta nessa caminhada. Conduta, atitudes, o que fazemos ou deixamos de fazer, né? E o nosso padrão é Jesus. E aqui, logo nesse tópico aqui, me traz muita atenção, me chamou bastante atenção, que
Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, né? É assim que se tem uma norma. E Jesus, ele disse algo que às vezes escapa um pouco da cristandade atual. Eu vos dei exemplo, disse Jesus, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, há um padrão de conduta que tem como base o Senhor Jesus. E quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. No número 2 aqui, no tópico 2 aqui, nós temos que Jesus, como Filho de Deus, ele procurou agradar ao Pai na jornada da vida dele, fazendo sempre a vontade do Pai. Então, meus irmãos, se Cristo é o nosso padrão e nós temos que fazer porque ele nos deu exemplo, o que Jesus fez? Jesus, ele sempre procurou agradar ao Pai. Um versículo que me chama bastante atenção, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, os discípulos voltam e veem ele conversando com a mulher samaritana, e Jesus diz assim: eu tenho uma comida que vocês não podem comer, né? Porque ele já tinha falado sobre a água para a mulher, e os discípulos perguntam para ele: que comida é essa? Quem trouxe comida para ele? Ele disse o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai que me enviou. Ou seja, comida é aquilo que mata a fome, é aquilo que sacia a fome, é aquilo que fortalece o organismo. Fazer a vontade de Deus para Jesus era se alimentar. Quem faz a vontade de Deus está, na verdade, alimentando a sua alma. E a respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que nós estamos numa competição espiritual. E é por isso que nós devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados, para se ter uma vida cristã bem-sucedida. Só dessa forma que o cristão ele possui um padrão que vai o levar a uma vida espiritual bem-sucedida. Não é uma vida material, não é uma vida financeira, mas uma vida espiritual. A vida espiritual, ela requer padrão, ela requer um esforço. A vida espiritual bem-sucedida, ela requer fazer a vontade de Deus, a ponto de que nós tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se Jesus fazia a vontade de Deus, nós também devemos fazer, porque ele é o nosso padrão. Porque nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Que nessa caminhada, nós temos que fazê-la com prudência e sabedoria. E aí fica uma pergunta: o que é prudência? Nós podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Caminhada com Cristo, em amor, caminhada do cristão, né? Uma caminhada sábia e uma trajetória cheia do Espírito Santo. Vamos nos deter então aqui na segunda parte, né? Que em Efésios 5, o apóstolo Paulo, ele ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. A palavra que se destaca ali, irmão, é a palavra prudência. E de acordo com o Antigo Testamento, a prudência, ela tem conotação de compreensão, discernimento. Está lá em Provérbios 9, né? 9:9. Em Provérbios 9:10, quando diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, de instrução
e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, essa mesma palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Paulo diz para não andar como nécios. E muitas vezes a gente fala sobre essa palavra, nécios, né? E essa palavra, cujo o adjetivo azofos, ela traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado, mas como sábios, né? Não para fazer como nécios, mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso, cheio do Espírito Santo, tudo isso para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, de ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa que a pessoa está imerso numa jornada de pecado, quando ela se conduz como nécio. Então o apóstolo Paulo ele vai fazer esse apelo, né, para o crente, né? Vede prudentemente como andais, ou seja, né? Seja prudente. E depois, para andar como sábio, né? O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Do grego, né? Sofós, uma pessoa hábil, perita. E esse adjetivo, ele descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, os que andam no Espírito caminham na luz, caminham na santidade, têm sabedoria. E por meio de andar na luz, né, essa luz que habita o crente, o andar dele é com discernimento, é com sabedoria, com prudência. Isso o faz se distinguir entre... Isso faz ele distinguir entre o que deve e o que não deve fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Quem anda na luz, como sábio, ele tem esse compromisso. Eu não vou mais voltar atrás para andar como eu andava. E assim deve ser o andar como sábios e não como nécios na nossa caminhada como cristãos para o céu. Aqui no tópico 3, nós podemos dizer que todos querem vencer. E esse tópico traz vencendo os dias maus. Por que será os dias maus? E o primeiro, o número 1 aí, é remindo o tempo. Em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 16, Paulo ele fala sobre remir o tempo. Esse remir, ele está como a tradução desse verbo grego, né? Exagorazo, que possui dois sentidos. Redimir, que é resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, e também comprar para uso próprio. Então nós podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo, remindo o tempo e a volta do Senhor. Ou seja, os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Eles esperavam esse acontecimento a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Olha como que era a noção da igreja primitiva. Existe uma frase muito bonita, que eu já usei ela em algumas mensagens, que diz assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Ou seja, irmãos, a perspectiva da iminente volta de Jesus,
ela faz com que eu e você, nós não percamos tempo com coisas banais, triviais, coisas que não edificam. Então, nós temos que ter uma maneira sábia, santa, piedosa, porque o Senhor ele pode voltar a qualquer momento, e ele pode voltar também, inclusive, pessoalmente para cada um de nós, não é? E o último aqui, o número 3, é os dias são maus. É uma expressão que chama a atenção. Ela revela que nós estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Então, quer dizer, nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Nós não podemos nos conformar com a possibilidade de viver na prática do mal. Nós não podemos ser insensatos, como traz a lição aqui, a ponto de praticar o mal, mas entender qual seja a vontade de Deus. Somente desse modo a vontade de Deus tem a ver conosco, né, como cristãos que aproveitamos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para outras pessoas, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Na vida, na caminhada cristã, não há tempo a perder. Vou repetir a frase: viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço na paz do Senhor.